Se eu soubesse o que nos esperava naquela viagem, teria feito tudo para evitar que meus amigos insistissem em acampar naquele lugar. O plano parecia inofensivo, um fim de semana longe da civilização, apenas nós e a natureza. Éramos 5, Ana, sempre otimista e corajosa, Felipe, o prático que mantinha todos em linha, Clara, a mais sensível do grupo, com uma intuição que às vezes nos assustava, Marcos, o curioso, obcecado por explorar e descobrir coisas novas, e Rafa, o brincalhão que aliviava qualquer tensão com piadas. Eu. Bom, era o mediador, o que mantinha a paz e tentava não surtar. Mas naquela noite, o que eu sentia era algo que nem o humor de Rafa poderia dissipar. Chegamos ao local ao final da tarde, uma clareira tranquila cercada por árvores altas que pareciam tocar o céu. O som de um rio próximo completava o cenário perfeito. Marcos não parava de falar sobre como o lugar era histórico. Ele tinha lido algo sobre uma vila abandonada na área, mas ninguém deu muita importância. O foco era relaxar, fugir do caos da cidade e aproveitar o silêncio. Montamos o acampamento rapidamente. 2 barracas, uma fogueira no centro e cadeiras improvisadas com troncos caídos. Clara, como sempre, trouxe comida suficiente para um exército, e Rafa já tinha preparado uma playlist que ecoava músicas animadas pelo pequeno rádio que trouxemos. Quando o sol começou a desaparecer no horizonte, a floresta pareceu mudar. As sombras ficaram mais longas, as árvores mais opressivas. Clara foi a primeira a notar. "Vocês sentem isso?" perguntou, olhando ao redor com os olhos semicerrados. Ana deu risada, dizendo que ela estava exagerando, mas eu também comecei a sentir um peso no ar, como se algo invisível estivesse nos observando. Enquanto a fogueira estalava, Marcos decidiu explorar. "Vou até o rio lavar as mãos", disse, já caminhando antes que alguém pudesse reagir. Clara quis ir com ele, mas Ana assegurou. "Deixa, ele volta já." Marcos voltou, mas não sozinho. Nas mãos, carregava algo que nos deixou sem palavras, ossos. Não de animais, mas ossos humanos. Eles estavam amarelados, parcialmente cobertos por terra e musgo. "Achei isso perto do rio", disse, com uma mistura de fascínio e desconforto. Clara imediatamente se afastou, enquanto Ana o repreendia por trazer algo tão macabro. "Não é como se isso fosse assustar a gente", zombou Rafa, mas nem ele parecia tão convencido. "Talvez seja de alguém que foi enterrado há muito tempo", Felipe sugeriu, tentando racionalizar. "Isso aqui já foi uma vila, lembra? Deve ser alguma coisa antiga." Ninguém respondeu. Um silêncio desconfortável caiu sobre nós, quebrado apenas pelo som do vento que agora parecia mais como um suspiro distante. A temperatura caiu rapidamente, e a floresta ficou ainda mais silenciosa. Clara, claramente desconfortável, começou a murmurar que deveríamos ir embora. Ana e Felipe tentavam acalmá-la, dizendo que não havia razão para entrar em pânico. Foi quando ouvimos pela primeira vez um sussurro. Fraco, quase indistinguível, mas impossível de ignorar. Veio do meio das árvores, como se alguém estivesse muito próximo. "Vocês ouviram isso?" Clara perguntou, e desta vez todos assentiram. Rafa levantou o rádio, tentando provar que era apenas interferência, mas o som voltou, mais claro agora. Não era um ruído eletrônico. Era uma voz, ou melhor, muitas vozes, falando juntas, mas nenhuma palavra fazia sentido. Marcos pegou uma lanterna e se aproximou da borda da clareira. "Deve ser o vento", disse, mas havia hesitação em sua voz. Ele não estava tão certo quanto queria parecer. Enquanto estávamos distraídos, Rafa se afastou, dizendo que ia buscar algo na barraca. Não demorou mais que 2 minutos para percebermos que ele ainda não tinha voltado. Chamamos por ele, mas não houve resposta. Ana e Marcos pegaram lanternas e correram até a barraca, mas estava vazia. "Ele deve estar brincando", Ana sugeriu, mas a inquietação em seu rosto era óbvia. Começamos a procurar por ele na escuridão.
Cada passo parecia levar para mais longe do acampamento, mas as pegadas de Rafa estavam ali, levando para a floresta. Seguimos as marcas até que, de repente, elas paravam. Nada mais, como se ele tivesse desaparecido no ar. Estávamos prestes a voltar ao acampamento quando Clara soltou um grito. Rafa estava ali, parado entre as árvores, com a lanterna apontada para o chão. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados. Rafa! Onde você estava? Felipe perguntou, mas ele não respondeu. Caminhou até nós, tropeçando, como se estivesse sonâmbulo. Você está bem? Ana perguntou, segurando seu ombro, mas Rafa simplesmente murmurou, eles estão enterrados. Quem, Rafa? Perguntei, sentindo um calafrio. Ele não respondeu, apenas caiu de joelhos, apontando para algo no chão. Havia terra revirada, e debaixo dela, mais ossos. Foi o suficiente para Clara entrar em pânico. Precisamos sair daqui. Agora, gritou, mas antes que pudéssemos nos mover, o som voltou. Não mais um sussurro, mas um grito, longo e agudo, vindo de todas as direções. As árvores pareciam fechar-se ao nosso redor, e, pela primeira vez, percebi sombras movendo-se entre os troncos. Voltamos ao acampamento apressados, tentando fingir que ainda tínhamos controle da situação. Mas sabíamos que algo estava profundamente errado. Os sussurros não pararam, nem os passos que pareciam circular o acampamento. Rafa continuava estranho, murmurando palavras sem sentido. Clara não parava de chorar, e Marcos, geralmente o mais destemido, estava calado, com os olhos fixos na fogueira. Naquele momento, soubemos que a floresta não nos queria ali. E, pior, que talvez ela nunca nos deixasse sair. A tensão no acampamento era palpável. Rafa continuava murmurando frases desconexas, Clara tremia de medo e Felipe, o mais racional, mal conseguia disfarçar o pânico. Marcos segurava uma lanterna enquanto analisava os ossos que tínhamos encontrado. Isso não é normal. Não devíamos ter vindo, Clara insistiu. Eu não a culpo, tudo parecia errado, como se a própria floresta estivesse viva e ciente da nossa presença. A única maneira de sairmos daqui é entender o que está acontecendo, Marcos declarou. Ele sempre foi assim, racional ao extremo, mas havia algo no seu tom que me deixava desconfiado. Ele parecia atraído pelos mistérios do lugar, mais do que assustado. Decidimos investigar os arredores pela manhã, já que a noite parecia amplificar o terror. Mas mesmo sob a luz do dia, a floresta era um lugar opressor. As árvores, antes vibrantes e acolhedoras, tinham um aspecto torcido, quase maligno. Os galhos formavam formas que lembravam mãos estendidas, e a brisa carregava um sussurro constante que parecia rir de nós. Marcos foi o primeiro a encontrar algo incomum. Atrás de um denso emaranhado de arbustos, ele descobriu uma pedra achatada coberta por musgo. Ao limpá-la, revelou-se uma lápide, com inscrições desgastadas que ainda assim eram legíveis. Clara deu um passo para trás, claramente perturbada. Isso é um cemitério, ela sussurrou. Um cemitério abandonado, Marcos corrigiu, quase como se isso fosse consolo. Mas ninguém ali se sentia consolado. À medida que explorávamos, mais lápides surgiam. Algumas estavam quebradas, outras enterradas no solo, mas todas pareciam pertencer a um tempo esquecido. Marcos encontrou símbolos gravados em algumas árvores próximas, formas geométricas intricadas que ele reconheceu de algum livro de história. Isso não é cristão, ele murmurou. São símbolos de rituais antigos. Rituais? Perguntei, tentando ignorar o calafrio que percorreu minha espinha. Marcos assentiu. Esse lugar foi usado para algo. Algo que não era apenas enterrar os mortos. Enquanto ele falava, Clara gritou. Ela estava de pé, imóvel, olhando para o nada. Seus olhos estavam arregalados, como se ela estivesse assistindo a um filme que apenas ela podia ver. Fogo, ela murmurou. Eles queimaram tudo.
Eles enterraram as pessoas vivas. Ela caiu de joelhos, e Ana correu para segurá-la. O que você viu? Perguntei, mas Clara apenas balançou a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi então que notei, o chão ao redor dela estava afundado, como se algo tentasse emergir. Enquanto tentávamos acalmar Clara, Rafa, que até então estava em silêncio, começou a cavar freneticamente perto de uma árvore marcada com símbolos. Ninguém sabia o que ele estava fazendo, mas ele parecia determinado, como se guiado por algo invisível. Aqui, ele disse, finalmente desenterrando um objeto, um diário em couro, sujo e rasgado, mas ainda legível. Marcos abriu o diário com cuidado. As páginas estavam cheias de uma caligrafia antiga e apressada, descrevendo eventos que me fizeram querer largar tudo e fugir. A vila que existia ali havia sido palco de um massacre. Os moradores acusaram uns aos outros de bruxaria e, em uma noite de histeria coletiva, mataram todos os que consideravam impuros. O cemitério era um lugar de punição, onde os corpos dos acusados eram enterrados de forma desonrosa, enquanto seus espíritos eram amaldiçoados para vagar pela eternidade. É por isso que estamos ouvindo essas vozes, Marcos disse, com o rosto pálido. Eles estão presos aqui. Antes que pudéssemos processar a informação, o chão começou a tremer. Pequenas pedras e folhas se levantaram como se uma força invisível estivesse percorrendo o solo. O som dos sussurros tornou-se mais alto, mais insistente. E então, vimos. Mãos esqueléticas emergiram da terra. Primeiro uma, depois outra, e então dezenas. Cada uma delas se movia com uma precisão assustadora, como se soubessem exatamente onde estávamos. Ana gritou, e Clara, ainda de joelhos, começou a rezar. Corram, gritei, mas era tarde demais. As figuras começaram a sair completamente do chão, corpos mutilados e cobertos de terra, com olhos brilhando em um azul sobrenatural. Eles não corriam, mas caminhavam com propósito, cercando-nos lentamente. Felipe tentou acertar um deles com um pedaço de madeira, mas o impacto foi inútil. A criatura apenas virou a cabeça para ele, como se estivesse analisando seu movimento. Marcos puxou Clara, e começamos a recuar em direção ao acampamento. No entanto, a floresta parecia ter mudado. Os caminhos que conhecíamos agora estavam diferentes, como se as árvores tivessem se movido. Estávamos presos em um labirinto que parecia crescer e mudar a cada passo. Eles estão nos guiando, Marcos disse, com a voz cheia de pavor. Eles querem que a gente veja algo. De repente, as árvores abriram-se para revelar uma clareira que não havíamos visto antes. No centro, havia uma pira de madeira, cercada por crânios humanos. O chão estava coberto de símbolos desenhados com sangue seco. Clara começou a chorar novamente, enquanto Rafa se aproximava da pira, como se estivesse hipnotizado. Não toque nisso! Marcos gritou, mas era tarde demais. Rafa colocou a mão em um dos crânios, e o som de um grito humano ecoou pela clareira, vindo de todos os lados. Os mortos começaram a avançar. Conseguimos voltar ao acampamento, mas não sem perdas. Rafa estava em choque, incapaz de falar. Clara, embora consciente, parecia ausente, como se parte dela tivesse ficado na clareira. Marcos, agora visivelmente abalado, olhou para mim e disse, se quisermos sair daqui vivos, precisamos descobrir como esses espíritos podem descansar. Eu não sabia como, mas sabia que ele estava certo. A floresta não nos deixaria sair sem lutar. O ar parecia pesar sobre nós como se o próprio cemitério estivesse vivo e tentando nos engolir. Tudo o que queríamos era sair daquele lugar, mas a floresta não nos deixava. O chão tremia com uma força quase imperceptível, mas constante, como um coração batendo, e os sussurros eram inescapáveis, como se falassem diretamente dentro de nossas cabeças. Marcos liderava o grupo com Clara ao seu lado, enquanto Felipe e Ana estavam logo atrás. Rafa, ainda em choque, mal conseguia caminhar sem tropeçar, e eu o segurava pelo braço, tentando mantê-lo em movimento. Nós não podemos parar, Rafa.
Eles vão nos pegar, sussurrei, mas ele parecia não ouvir. Foi Marcos quem percebeu primeiro, as sombras estavam se movendo novamente, e não eram nossas. Elas emergiam do chão e das árvores, ganhando forma a cada segundo. As figuras espectrais avançavam, seus olhos brilhando em um azul fantasmagórico, e suas mãos esqueléticas pareciam se estender para nós. Corram! Marcos gritou, sua voz rasgando o silêncio opressor. Nós nos lançamos pela floresta, desviando de galhos e pedras, enquanto os mortos se aproximavam cada vez mais. Enquanto corríamos, Marcos segurou a mão de Clara, puxando-a para longe de uma figura espectral que quase a alcançou. Ele lutava para nos manter unidos, mas foi isso que o fez perder o equilíbrio. Um galho escondido fez tropeçar, e antes que pudéssemos ajudá-lo, mãos esqueléticas emergiram da terra, agarrando suas pernas e puxando-o para baixo. Não! Me ajudem! Ele gritou, enquanto lutava contra a força esmagadora das criaturas. Clara tentou segurá-lo, mas ele olhou para ela com olhos que já sabiam o que ia acontecer. Vai embora! Não deixa que eles te peguem! Eu e Felipe puxamos Clara à força, enquanto ela chorava e gritava o nome de Marcos. Não tínhamos escolha. As sombras estavam nos cercando, e se parássemos, todos seríamos levados. Continuamos correndo até que a floresta se abriu em uma clareira ainda mais aterrorizante do que antes. No centro, havia uma figura sombria, mais alta e mais densa do que as outras, cercada por uma aura que parecia sugar a luz ao redor. Era a entidade que Clara havia visto em sua visão, a figura sombria que liderara a destruição da vila. Ela não era apenas um espírito, mas uma personificação da dor e do ódio daquele lugar. Sua presença era sufocante, e minha mente parecia gritar com imagens de pessoas sendo enterradas vivas, de uma vila consumida por chamas, e de risos que se transformavam em gritos. Era como se o cemitério estivesse vivo e usasse essa entidade como sua voz. Você não pode escapar, disse uma voz, embora os lábios da figura não se movessem. Vocês são parte disso agora. Felipe, que até então havia permanecido forte, finalmente quebrou o silêncio. Se isso quer um sacrifício, que seja eu. Vocês têm que ir agora. Não. Ana gritou, mas Felipe já estava se movendo em direção à entidade. Ele pegou um galho quebrado e o segurou como se fosse uma lança, avançando com uma coragem que eu jamais imaginaria nele. Corre! Ele gritou, antes de atacar a figura sombria. A entidade pareceu hesitar por um momento, como se estivesse surpresa pela ousadia, mas então tudo aconteceu de uma vez. As sombras ao redor dele o engoliram, e a clareira se encheu de um grito que era tanto de dor quanto de triunfo. Aproveitamos o momento de distração para fugir. Ana e Clara correram na minha frente, enquanto eu mal conseguia manter meus pés no chão. Cada passo parecia mais pesado, como se o cemitério estivesse tentando nos manter ali. De repente, as árvores começaram a clarear, e o som dos sussurros diminuiu. Avistamos uma estrada à distância, iluminada pelo fraco brilho do amanhecer. A visão nos deu forças para um último esforço. Ana caiu de joelhos ao alcançar o asfalto, e Clara se desmoronou ao lado dela, respirando pesadamente. No entanto, a sensação de alívio durou pouco. Eu olhei para Clara, e meu coração parou. Em suas pernas, havia marcas de terra, como se mãos invisíveis ainda estivessem tentando agarrá-la. Você está bem? Perguntei, mas ela apenas balançou a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas. Um caminhoneiro nos encontrou logo depois. Ele nos ajudou a entrar na cabine e ofereceu água, mas algo em seu olhar parecia saber que não éramos como antes. Clara continuava tremendo, e Ana olhava para a floresta como se esperasse que algo saísse correndo atrás de nós. Enquanto o caminhão nos levava embora, ouvi um som baixo, quase imperceptível, mas inconfundível, sussurros. Eles vinham do vento, ou talvez da minha própria mente. Quando olhei para Clara, ela estava segurando algo que não havia antes, um pequeno pedaço de osso, envolto em terra, como um troféu que o cemitério havia deixado com ela.
Eu sabia, naquele momento, que jamais escaparíamos completamente daquele lugar.